E isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Levítico 16, verso 29. É tempo de afligir as nossas almas. Estamos vivendo de uma maneira simbólica a festa da expiação. Desde 1844, quando Cristo passou para o Santíssimo, porque Daniel 8,14, abra a sua Bíblia, acompanhe comigo, diz que 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. No capítulo 9, o anjo vem e mostra para Daniel quando que começaria a contar as 2.300 tardes e manhãs. E nós sabemos que a contagem cai no ano 1844, quando Cristo passa do santo para o santíssimo. E o que Cristo começa a fazer nesse trabalho que ele está hoje? Queridos, isso é muito importante. Nós precisamos entender que Cristo hoje purifica os nossos pecados. O que mudou de 1844 para depois de 1844? Mas Cristo não sabia, quando a pessoa morria, se ela era condenada ou era salva? Antes de 1844? Sim, ele sabia. E o que muda? Vamos orar e nós vamos entender. Feche seus olhos. Querido Deus, soberano Pai, Rei do Universo, aqui estamos na Tua presença, nesse primeiro Deus, para Te buscar, Te bendizer, Te exaltar. Senhor, obrigada, porque o Senhor é o nosso sumo sacerdote. E nesse momento o Senhor é quem intercede, porque sumo sacerdote, o papel do sumo sacerdote é intercessor. E o Senhor intercede por nós neste momento. Senhor, nós temos um pedido neste primeiro Deus. Derrama sobre nós Teu Espírito Santo. Abra nossa mente, nos ajude a entender a festa da expiação. Em nome de Jesus. Amém. Então, o que acontecia? Ontem eu mencionei com vocês que se eu pecava, eu pecava. Eu confessava o meu pecado ali naquele cordeirinho no altar de holocausto. Meu pecado era perdoado. Mas o sangue daquele cordeirinho ia para onde? Ia para o véu. O véu que separava o santo do santíssimo. Meu pecado tinha sido perdoado. Porém, eles tinham o registro onde? No véu, na cortina. Então, o que acontecia no dia da expiação? Acontecia que o sumo sacerdote, ele entrava no Santíssimo, ele tirava a cortina para que ela fosse o quê? Ele levava para o pátio para ela ser o quê? Lavada. Primeiro ele fazia um sacrifício por ele. Então, olha, no dia da expiação, se tinham 2 bodes. Um bode para o Senhor, que representava Jesus, e um bode para Azazel, que representava Satanás. Neste dia era dia de purificação, era expiação. O bode, que era para o Senhor, ele era morto pelos pecados do povo e pelo santuário. Ele era queimado no altar e o sangue era levado para o Santíssimo. E o sumo sacerdote depois lavava as mãos. E aquele sangue que era levado para o Santíssimo representava quem? Jesus. Este sangue, parte dele era jogado em cima das tábuas, representando que estava assim, trazendo um sacrifício pelo pecado. Ele limpava todo o incenso. Era dia solene. Ele pegava a cortina, levava para o pátio para lavar. Se alguém não tivesse pedido perdão, morria lá fora.
Porque lá fora, em volta do tabernáculo, eles choravam e gemiam. Abra sua Bíblia em Levítico 16, no verso 29. Foi um verso que eu acabei de começar, porque aqui eles afligiam as almas, eles não faziam nenhum trabalho e eles não tomavam nem água nesse dia, nem água. É estatuto perpétuo. No dia do Yom Kippur, se você for em Jerusalém, ninguém toma nem água. Todo mundo chorando, gemendo. Por quê? Porque aquele dia, quem era aprovado diante do Senhor passava vivo. Quem não era aprovado era morto naquele dia. Quem tinha confessado, quem chorava, quem gemia, o inimigo não tinha poder sobre eles. Agora, quem não confessava, infelizmente, o inimigo tinha poder sobre eles. E o Senhor o quê? Eliminava. Porque eles estavam sob o poder de quem? Era sob o poder do maligno, de Azazel, e não de Cristo. Quem estava sob o poder de Cristo, quem chorava, quem gemia, quem entregava ali os seus pecados. Porque o papel do sumo sacerdote é intercessor. Então, no dia 10 do 7º mês, a primeira oferta ali que eles faziam era a oferta do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, ele é que intercedia. Ele era um representante de Deus legal. E o povo ficava lá fora esperando a resposta do intercessor. E o sumo sacerdote representa quem? Cristo. Naquele dia, um bode era para purificação e o outro era para ser enviado ao deserto, que era o bode emissário. No sangue há vida, sem derramamento de sangue não há purificação de pecado. Então, quando o pecador, ele tinha ali confessado e perdoado, louvado seja Deus. Por isso que nós temos que afligir, chorar e gemer. Ontem eu mencionei para vocês, eu tinha um pecado. E eu ia lá, pegava o cordeirinho, junto com o sacerdote, imolávamos ali no altar do holocausto, era perdoado o meu pecado ali. Porém, o registro do meu pecado, o sangue daquele cordeirinho, era colocado onde? No véu, na cortina. E nesse dia, se tirava a cortina para lavar, levava para o pátio para lavar a cortina. E eles voltavam com ela no mesmo dia. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Então, o que muda de 1844 para depois de 1844? Porque Daniel 8:14, 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Então, agora Cristo entrou para o Santíssimo, como sumo sacerdote. E os livros foram se abertos, como diz Daniel 7, mostra o julgamento. E quando os livros são abertos, quem foi o primeiro que o Senhor começou a julgar em 1844? E Cristo, ele está fazendo um julgamento diferenciado para os que o aceitam. Ímpio não está passando por esse momento no céu. Ímpio não entra no céu, queridos. Cristo, ele está expiando, ele está purificando a vida dos que têm ele, dos que aceitaram a ele. Lembra que eu falei que quem não tinha Cristo naquele dia era o que? Era extirpado. Então, Cristo, quando você aceita Cristo, se batiza, você tem direito a entrar no santo. E quem Cristo está purificando? Quem entrou no santo, quem batizou. Então, o primeiro foi Abel. Abel aceitou. Caim, ele não aceitou. Abel aceitou. Então, quando Cristo abriu ali, ele pegou o registro todinho da vida de Abel. E Abel foi aprovado. Então, o que Cristo fez com aquele registro? Então, Abel, ele morreu lá no início desse mundo.
Mas quando Cristo passa em 1854 para o Santíssimo, é que o registro de Abel saiu do céu. O registro dos pecados, o registro de quando ele confessou, ele foi perdoado, mas tinha o registro. Então, depois de 1854, Cristo está fazendo o que no santuário? Purificando. Então, para Abel está limpo. O céu, quando pega o livro de Abel, não tem mais registro nenhum, ele está limpo. Está purificado. Aí muitas pessoas falam assim, Adão é um pecador. Queridos, Adão, logo depois de Abel, Adão passou por essa provação. E o que aconteceu com o registro do pecado de Adão? Foi tirado, foi limpado, foi purificado. Então nós não podemos dizer que Adão é um pecador, porque no céu não existe mais registro do pecado de Adão. Adão está limpo, está purificado. Louvado seja Deus! E Cristo então está purificando os mortos. Logo Cristo terminará e Ele começará os vivos. Ele começará por mim, por você. E todos que forem aprovados serão o quê? Selados. Porque naquele dia, no dia da expiação, o povo era selado. E quem era selado ficava o quê? Vivo! Vivo! Mas quem não era selado era o quê? Morto. Queridos, a volta de Jesus. A volta de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado e exaltado seja Deus pelo plano da redenção. No santuário tem todo o plano. Quando nós não tivermos tempo mais de pregarmos para as pessoas, ouvindo a voz de Deus, o grande conflito, nós vamos simplesmente pegar o santuário, porque no santuário tem tudo. Eu quero ler com vocês Levítico 16, verso 20. Olha o que eles faziam com o bode que era vivo. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário e pela tenda da congregação, pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Queridos, quando tudo terminava, quando eles limpavam todo o santuário, esse bode chegava. E ele chegava e ele recebia ali todos os pecados. Jesus recebia. Jesus recebia aquele bode que era para o Senhor, recebia todos os pecados dos que tinham confessado. Todos. Eu quero ler mais um texto aqui com vocês. Último texto. Levítico 16, verso 13. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. É justamente por causa da justiça de Cristo, porque Ele é o nosso intercessor, que nós somos protegidos. Somos protegidos de não sermos fulminados na presença de Deus. Levítico 16, eu te convido a ler, a meditar nesse capítulo. Aqui está a expiação. Aqui eu não tenho tempo para detalhar, infelizmente. É muita riqueza de detalhes. Deus abençoe sua vida. Deus te guarde. É tanto detalhe. Amanhã eu queria falar sobre tabernáculos, mas vou orar, porque muita coisa ficou por ser dita. Mas o que eu não falei, que o Espírito Santo complete, em nome de Jesus.